Tipo, uma casa que você fez do zero, você pôde fazer o que você queria nessa casa, né? Você demoliu uma casa e fez uma casa do zero. Mesmo você pegando um terreno vazio no deserto, não vai ser do zero. Você vai estar num deserto, você vai ter ali relações, você vai ter o sol, a cor da terra que tem ali. Então, assim, se eu chego numa reforma, por exemplo, né? Eu vou buscar tipo assim, o que tem de mais, assim, o que eu acho desse espaço que é mais íntegro. Eu acho que vou tentar sempre buscar, assim, qual é a lógica, a coerência daquele espaço, daquele não espaço, né? Daquele sítio, né? Para criar ali alguma coisa que faz sentido para aquele lugar, né? E esse foi um projeto que eu mais curti fazer mesmo. Era um projeto para mim, então eu pude experimentar soluções e espaços e materiais que eu não tinha tido oportunidade de experimentar em projetos de clientes. E o fato de eu estar trazendo coisas inéditas, coisas que eu nunca tinha construído, fez com que o envolvimento com a equipe de obra fosse diferente também. Esse processo foi muito, muito prazeroso de fazer. Então, quando a gente começou a demolir a casa, eu comecei a chamar de desmontagem, porque era muito simples. O cara simplesmente batia com o cabo da colher, o tijolo saía assim, raspava aqui, tá inteiro o tijolo, né? Eu falei, nossa, vai sair inteiro esse tijolo, né? Aí o que eu faço? Assim, passou pela minha cabeça vender esses tijolos, né? Porque eram tijolos de demolição, né? Sei lá, tinha um valor assim muito maior do que o material. Falei, pô, com a venda disso aqui eu poderia comprar material, os tijolos para a casa inteira. Besteira, né? Fazer isso, um material desse, tijolo nobre, né? Assim, bem queimado, um tijolo, ele tem um som metálico, né? Uma cor que me agradou muito, né? Ele é muito clarinho. De meu pai, quando criança, adolescente, né, ele trabalhava em olaria, né? Ele chamava bater tijolo, ele batia tijolo, né? Então a gente sabe que cada tijolo desse assim foi feito manualmente, né? Ele é muito explícito isso, né? É engraçado que ele não tem um aspecto industrial, né? A gente olha isso aqui, você sabe isso aqui é uma forma, né? E aí alguém, né, bateu esse tijolo, jogou, assentou, queimou. Então não foi assim uma intenção de fazer um aproveitamento simplesmente econômico da coisa. Teve uma intenção ética e estética mesmo, né? De manter uma memória, né? É engraçado depois pensando que a casa, né, que existia aqui, ela está materialmente ela está quase toda aqui. Né? Porque os tijolos foram reaproveitados a 80% a 90%. O piso, uma parte desse piso é o piso da casa existente também. E a estrutura da casa também, né? Toda vigas de peroba rosa, que eu também mesma coisa, eu armazenei durante a obra e tal. No final da obra, eu peguei e levei uma madeireira, ele processou ela inteira, fiz a escada, né? Fiz a escada toda com esse material. Então, quer dizer,
Então foi uma questão mesmo afetiva, né? Não que eu tivesse alguma relação com outra casa, mas assim, pelo material em si, né? Não fazia sentido para mim jogar isso aqui fora. As pessoas, assim, eu percebo que elas entram aqui, elas se impressionam, né? De alguma maneira elas se impressionam, né? E eu fico tentando também entender, de repente as pessoas também pensam qual a origem, né? Tipo, por que essa impressão, né? À primeira vista, eu penso que pode ser a questão da materialidade mesmo, né? Você ter os materiais muito presentes, por exemplo, esse concreto, né? Essas vigas de concreto, você tem essa parede escura, né? Essa textura na parede, e esse piso também é muito impressionante, assim, né? Porque é muito claro, né? É o elemento de luz e cor, né? Do espaço, né? Porque a gente tem todo ele formado assim por esses cinzas, né? O concreto, e aí eu busquei um cinza que se coordenasse com o concreto, mas não brigasse, né? Então isso também foi uma experiência, né? Foi vários testes para isso ficar legal. Claro que alguns materiais mandam, né? Em geral, assim, você tem essa hierarquia, né? De você respeitar conforme a própria dificuldade de execução, né? De cada material. O que eu procuro fazer sempre é destacar um material do outro. Esse projeto ele tem uma característica que são esses espaços fechados dentro do container, vamos chamar assim, né? Eu tenho essa caixa grande e tal, em alvenaria, em concreto, etc. E esses containers brancos, né, que tem aqui nesse pavimento, tem lá no pavimento de baixo, né, que é onde eu resolvo as áreas fechadas. Algumas coisas o próprio processo de projeto, a própria arquitetura vai pedindo, né? A partir do momento que eu queria trabalhar com esses materiais aparentes, mas para explorar a materialidade. Acho que tem a ver com uma busca de uma sensorialidade, uma coisa mais corporal mesmo, né? A gente andar ao lado de uma parede rústica, né? Isso te dá tem uma ligação, né? Tem uma ligação assim física, né? Assim, não é uma coisa neutra, lisa, né? Inodora. É uma coisa assim que você sente o seu corpo, né? Olhando você sente o seu corpo, né? na coisa. Então tem essa rusticidade, vamos dizer assim, né? O concreto também passa isso, apesar dele ser engraçado, porque ele é menos agressivo até do que a textura da parede, porque ele é mais liso, ele brilha. Eu acho que eu busquei o tempo todo essa relação física mesmo, né? Dos materiais, assim, né? Com o corpo. Quando eu não tenho muitas interrupções, quando eu busco uma homogeneidade, né, dos materiais, né, o mesmo piso pela área inteira, né, o teto ele não tem vigas aparentes assim para romper, né, eu busco uma continuidade, né, é uma busca de uma paz, né, de uma tranquilidade. Ao mesmo tempo tem essa questão física do corpórea, né? Aqui, apesar de ser região central, era um lugar meio esquecido. Parecia que não fazia parte dos eixos assim de circulação da cidade. Isso tornava o lugar muito calmo, muito tranquilo.
Com o tempo isso foi mudando, então deixou de fazer sentido para mim. Quando eu vim ver essa casa para comprar, né? Quando eu vim ver a casinha que tinha aqui, né? Eu subi no terraço do imóvel vizinho, tal, para entender, né, como que é essa configuração, né, como que esse terreno tá inserido aqui, né, no meio desse tecido urbano, né, da cidade, vamos dizer assim, né. E aí eu vi que ela tinha uma particularidade assim, muito interessante, que ela é um lote pequeno, né, mas ela tinha o leste, né, para o fundo e o oeste para frente. Então o que era muito importante é que eu aproveitasse essa coisa da vista e do sol, né. E o que eu gostei quando eu vi, falei, putz, eu vou ter uma vista de um pedaço do céu muito grande, né? Porque o prédio vizinho está fora desse alinhamento, né? Ele tá fora, e aqueles prédios estão mais longe, então eu falo, putz, aqui vou ter o sol da manhã, né? Isso meio praticamente definiu a implantação da casa, né? Tipo, o sol da manhã, eu falei, bom, sol da manhã, e aí o percurso do sol me dá explica, né, essas aberturas que a casa tem, né? Tanto essa luz natural, né, que tem essa característica, né, de varrer, né, o espaço, né, tipo, varrer as superfícies, né, a luz ela entra valorizando, né, as texturas, né, ali também, ela entra valorizando as texturas. O que eu tinha em mente mesmo essa ambiência, né, de teatro, porque sempre me impressionava, o que eu gostava do teatro é você ter esse fundo mais neutro, mais escuro, né, para valorização do personagem, vamos dizer assim, valorização do ator que está ali, né? E essa estratégia eu estendi para a iluminação artificial também, né? Então eu tenho assim, a partir do momento que eu não ilumino todo o espaço, eu explico ele aos poucos, eu tenho subjetivamente a sensação que ele é maior, porque eu não estou entendendo todo o espaço de uma vez. Essa árvore aqui é uma árvore muito bonita, é uma sibipiruna. Ela me chamou muita atenção quando eu vim ver esse imóvel aqui para comprar. E é uma árvore que ela é muito íntegra, né? Porque ela está ao lado oposto ao lado da fiação. Então é uma árvore que ela é muito tranquila de crescimento, né? Ela não sofre muito. E por ela ter essa integridade, a copa dela é muito, muito boa, muito perfeita, né? E ela tem um desenho de abraçar a casa, né? Tanto é que durante o processo de construção aqui, eu acabei modificando um pouco
essa janela, eu ampliei a janela para visualizar mais o caule, deixar ela mais visível ainda. O que a gente está concebendo, na verdade, você está encadeando um fluxo de pensamentos gigantesco, né? De razões e de coisas irracionais, né? Que estão ali compondo, né? Então a hora que você chega num resultado habitável, né? Entregável, né? Você finaliza aquilo, você sabe que o arquiteto, né? Ou quem concebeu, sabe que tem muita coisa que poderia vir para frente. Tem muita coisa que você deixou no caminho, que você deixou, que pode, isso pode, um dia pode vir a ser, né? Essa casa, por exemplo, tem essa característica, né? Eu fiz aqui 2 pavimentos, já prevendo um terceiro, né? A minha história diz que não vai ser assim, né? Mas acho que vai ter um corte aí. Você vai continuar? Vou continuar. Então, assim, eu acho que finalizou. Pode fazer outra. O que eu busco, e essa coisa do tijolo, por que desse tijolo? Porque porque o que tinha aqui, né? É meio que assim, um respeito, não respeito assim, tipo de subserviência, mas uma busca por dialogar e por criar alguma coisa que faz sentido naquele lugar, sabe? Faz sentido porque você estabelece relações, né? Históricas, ou de materiais, ou formais, né? É o último take, né, minha mãe, agora? É o último take. Essa fica aqui. Acho que é melhor. Essa fica aqui. Aqui fica aqui. Fecha a cortina. Fecham-se as cortinas, encerra-se